20. Chegaram a casa às 9 horas da noite. Piedade levava o coração. Feito em lama, não dera palavra por todo o caminho e logo que recolheu-a pequena, encostou-se à cômoda, soluçando. Estava tudo acabado. Tudo acabado. Foi à garrafa de aguardente, bebeu uma boa porção, chorou ainda. Tornou a beber, e depois saiu ao pátio, disposta a parasitar a alegria dos que se divertiam lá fora. A das dores tivera jantar de festa, ouviam-se as risadas dela e a voz avinhada e grossa do seu homem, o tal sujeito do comércio, abafadas de vez em quando pelos berros da machona, que ralhava com Agostinho. Em diversos pontos cantavam e tocavam a viola. Mas o cortiço já não era o mesmo, estava muito diferente, mal dava ideia do que fora. O pátio, como João Romão havia prometido, estreitara-se com as edificações novas, agora parecia uma rua, todo calçado por igual e iluminado por 3 lampiões grandes simetricamente dispostos. Fizeram-se 6 latrinas, 6 torneiras de água e 3 banheiros. Desapareceram as pequenas hortas, os jardins de 4 a 8 palmos e os imensos depósitos de garrafas vazias. À esquerda, até onde acabava o prédio do Miranda, estendia-se um novo correr de casinhas de porta e janela, e daí por diante, acompanhando todo o lado do fundo e dobrando depois para a direita até esbarrar no sobrado de João Romão, erguia-se um segundo andar, fechado em cima do primeiro por uma estreita e extensa varanda de grades de madeira, para a qual se subia por 2 escadas, uma em cada extremidade. De 100 e tantos, a numeração dos cômodos elevou-se a mais de 400, e tudo caiadinho e pintado de fresco, paredes brancas, portas verdes e goteiras encarnadas. Poucos lugares havia desocupados. Alguns moradores puseram plantas à porta e à janela, em meias tinas cerradas ou em vasos de barro. Albino levou o seu capricho até a cortina de labirinto e chão forrado de esteira. A casa dele destacava-se das outras, era no andar de baixo, e cá de fora. Via-se-lhe o papel vermelho da sala, a mobília muito brunida, jarras de flores sobre a cômoda, um lavatório com espelho todo cercado de rosas artificiais, um oratório grande, resplandecente de palmas douradas e prateadas, toalhas de renda por toda a parte, num luxo de igreja, casquilho e defumado. E ele, o pálido lavadeiro, sempre com o seu lenço cheiroso à volta do pescocinho, a sua calça branca de boca larga, o seu cabelo mole caído por detrás das orelhas bambas, preocupava-se muito em arrumar tudo isso, eternamente, como se esperasse a cada instante a visita de um estranho. Os companheiros de estalagem elogiavam-lhe aquela ordem. E aquele asseio, pena era que lhe dessem as formigas na cama. Em verdade, ninguém sabia por quê, mas a cama de Albino estava sempre coberta de formigas. Ele a destruí-las, e o demônio do bichinho a multiplicar-se cada vez mais e mais todos os dias. Uma campanha desesperadora, que o trazia triste, aborrecido da vida. Defronte justamente ficava a casa do Bruno e da mulher, toda mobiliada de novo, com um grande candeeiro de querosene em frente à entrada, cujo revérbero parecia olhar desconfiado lá de dentro para quem passava cá no pátio. Agora, entretanto, o casal vivia em santa paz. Leocádia estava discreta, sabia-se que ela dava ainda muito que fazer ao corpo sem o concurso do marido, mas ninguém dizia quando, nem onde. O Alexandre jurava que, ao entrar ou sair fora de horas, nunca apilhara no vício, e a esposa, Augusta Carne Mole, ia mais longe na defesa, porque sempre tivera pena de Leocádia, pois entendia que aquele assanhamento por homem não era maldade dela, era a praga de algum boca do diabo que a quis e a pobrezinha não deixou. Estava se vendo disso todos os dias. Tanto que ultimamente, depois que a criatura pediu a um padre um pouco
De água a benta benzeu-se com esta em certos lugares, o fogo desaparecera. Logo, e ela aí vivia direita e séria que não dava que falar a ninguém. Augusta ficará com a família numa das casinhas do segundo andar, à direita, estava grávida outra vez, e à noite via-se o Alexandre, sempre muito circunspecto, a passear ao comprido da varanda, acalentando uma criancinha ao colo. Enquanto a mulher dentro de casa cuidava de outras. A filharada crescia-lhes. Que metia medo. Era um no papo outro no saco. Moravam agora também. Desse lado os dois cúmplices de Jerônimo, o Pataca e o Zé Carlos, ocupando juntos o mesmo cômodo, defronte da porta tinham um fogãozinho e um fogareiro, em que preparavam eles mesmos a sua comida. Logo adiante era o quarto de um empregado do correio, pessoa muito calada, bem vestida e pontual no pagamento, saía todas as manhãs e voltava às 10 da noite. Invariavelmente, aos domingos só ia à rua para comer, e depois fechava-se em casa e, houvesse o que houvesse no cortiço, não punha mais o nariz de fora. E, assim como este, notavam-se por último na estalagem muitos inquilinos novos, que já não eram gente sem gravata e sem meias. A feroz engrenagem daquela máquina terrível, que nunca parava, ia já lançando os dentes a uma nova camada social que, pouco a pouco, se deixaria arrastar inteira lá para dentro. Começavam a vir estudantes pobres, com os seus chapéus desabados, o paletó folveiro, uma pontinha de cigarro a queimar-lhes a penugem do buço, e as algibeiras muito cheias, mas só de versos e jornais. Surgiram contínuos de repartições públicas, caixeiros de botequim, artistas de teatro, condutores de bondes, e vendedores de bilhetes de loteria. Do lado esquerdo, toda a parte em que havia varanda foi monopolizada pelos italianos, habitavam 5 a 5, 6 a 6 no mesmo quarto, e notava-se que nesse ponto a estalagem estava já muito mais suja que nos outros. Por melhor que João Romão reclamasse, formava-se aí todos os dias uma esterqueira de cascas de melancia e laranja. Era uma comuna ruidosa e porca. Dos demônios dos mascates. Quase que se não podia passar lá, tal a acumulação de tabuleiros de louça e objetos de vidro, caixas de quinquilharia, molhos e molhos de vasilhame de folha de Flandres, bonecos e castelos de gesso, realejos, macacos, o diabo. E tudo isso no meio de um fedor nauseabundo de coisas podres, que empesteava todo o cortiço. A parte do fundo da varanda era asseada felizmente e destacava-se pela profusão de pássaros que lá tinham, entre os quais sobressaía uma arara enorme que, de espaço a espaço, soltava um formidável sibilo estridente e rouco. Por debaixo ficava a casa da machona, cuja porta, como a janela, Neném trazia sempre enfeitada de tinhorões e begonias. O prédio do Miranda parecia ter recuado alguns passos, perseguido pelo batalhão das casinhas da esquerda, e agora olhava a medo, por cima dos telhados, para a casa do vendeiro, que lá defronte erguia-se altiva, desassombrada, o ar sobranceiro e triunfante. João Romão conseguirá meter o sobrado do vizinho no chinelo, o seu era mais alto e mais nobre, e então com as cortinas e com a mobília nova impunha respeito. Foi abaixo aquele grosso e velho muro da frente com o seu largo portão de cocheira, e a entrada da estalagem era agora 10 braças mais para dentro, tendo entre ela e a rua um pequeno jardim com bancos e um modesto repuxo ao meio, de cimento, imitando pedra. Fora-se a pitoresca lanterna de vidros vermelhos, foram-se as iscas de fígado e as sardinhas preparadas ali mesmo. À porta da venda sobre as brasas, e na tabuleta nova, muito maior que a primeira, em vez de a estalagem de São Romão alia-se em letras caprichosas: Avenida São Romão. O A Cabeça de Gato estava vencido finalmente, vencido para sempre. Nem já ninguém se animava a comparar as duas estalagens. À medida que a
De João Romão prosperava daquele modo, a outra decaía de todo, raro era o dia em que a polícia não entrava lá e baldeava tudo aquilo à espadeirada. De cego. Uma desmoralização completa. Muitos cabeças de gato viraram casaca, passando-se para os carapicus, entre os quais um homem podia até arranjar a vida, se soubesse trabalhar com jeito em tempo de eleições. Exemplos não faltavam. Depois da partida de Rita, já se não faziam sambas ao relento com o choradinho da Bahia, e mesmo o Cana Verde 35 pouco se dançava e cantava, agora o forte eram os forrobodóis dentro de casa, com 3 ou 4 músicos, ceia de café com pão, muita calça branca e muito vestido engomado. E toca enfiar para aí quadrilhas e polcas até romper a manhã. Mas naquele domingo o cortiço estava banzeiro, havia apenas uns grupos magros, que se divertiam com a viola à porta de casa. O melhor, ainda assim, era o das dores. Piedade dirigiu-se logo para lá, sombria e cabisbaixa. Com o demo. Você anda agora que nem o boi castrado. Exclamou-lhe o pataca, assentando-se ao lado dela. As tristezas atiram-se para trás das costas, criatura de Deus. A vida não dá para tanto. O homem deixou-te. Ora. Sebo. Mete-se com outro e põe o coração à larga. Ela suspirou em resposta, ainda triste, porém, a garrafa de Paraty. Correu a roda, de mão em mão, e, à segunda volta, Piedade já parecia outra. Começou a conversar e a tomar interesse no pagode. Daí a pouco era, de todos, a mais animada, falando pelos cotovelos, criticando e arremedando as figuras ratonas da estalagem. O pataca ria-se, a quebrar a espinha, caindo por cima dela e passando-lhe o braço na cintura. Você ainda é mulher PR um homem fazer uma asneira. Olha para que lhe deu o ébrio. Solta-me a perna, estupor. O grupo achava graça nos dois e aplaudia-os com gargalhadas. E o Paraty a circular sempre de mão em mão. A das dores não descansava um momento, mal vinha de encher a garrafa lá dentro de casa, tinha de voltar outra vez para enchê-la de novo. Olha que estafa! Vão beber pro diabo! Afinal apareceu com o garrafão e pousou-o no meio da roda. Querem saber? Empinem por aí mesmo, que já estou com os quartos doendo de tanto andar de lá pra cá. Essa noite, a bebedeira de Piedade foi completa. Quando João Romão entrou, de volta da casa do Miranda, encontrou-a a dançar ao som de palmas, gritos e risadas, no meio de uma grande troça, a saia levantada, os olhos requebrados, a pretender arremedar a Rita no seu choradinho da Bahia. Era a boba da roda. Batiam-lhe palmadas no traseiro e com o pé embaraçavam-lhe as pernas, para ver cair e rebolar-se no chão. O vendeiro, de fraque e chapéu alto, foi direito ao grupo, então muito mais reforçado de gente, e intimou a todos que se recolhessem. Aquilo já não eram horas para semelhante algazarra. Vamos. Vamos. Cada um para sua casa. Piedade foi a única que protestou, reclamando o seu direito de brincar um pouco com os amigos. Que diabo! Não estava fazendo mal a ninguém. Ora vá, mas é pra cama cozer a mona. Vituperou-lhe João Romão, repelindo-a. Você, com uma filha quase mulher, não tem vergonha de estar aqui a servir de palhaço? Forte bêbada. Piedade assomou-se com a descompostura, quis despicar-se, chegou a arregaçar as mangas e sungar a saia, mas o pataca meteu-se no meio e conteve-a, pedindo a João Romão que não levasse aquilo em conta, porque era tudo cachaça. Bom, bom, bom. Mas aviem-se. Aviem-se. E não se retirou sem ver a roda dissolvida, e cada qual procurando a casa.
Recolheram-se todos em silêncio, só o Pataca e Piedade deixaram-se ficar ainda no pátio, a discutir o ato do vendeiro. O Pataca também estava bastante tocado. Ambos reconheciam que lhes não convinha demorar-se ali. Porém nenhum dos dois se sentia disposto a meter-se no quarto. Você tem lá alguma coisa que beber em casa? Perguntou ele afinal. Ela não sabia ao certo, foi ver. Havia meia garrafa de Paraty e um resto de vinho. Mas era preciso não fazer barulho, por mor da pequena que estava dormindo. Entraram em ponta de pés, a falar surdamente. Piedade deu mais luz ao candeeiro. Olha agora. Vamos ficar às escuras. Acabou-se o gás. O Pataca saiu, para ir à casa buscar uma vela, e de volta trouxe também um pedaço de queijo e 2 peixes fritos, que levou ao nariz da lavadeira. Sem dizer nada. Piedade, aos bordos, desocupou a mesa do engomado e serviu 2 pratos. O outro reclamou vinagre e pimenta e perguntou-se: havia pão? Pão há. O vinho é que é pouco. Não faz mal. Vai mesmo com a caninha. E assentaram-se. O cortiço dormia já e só se ouviam, no silêncio da noite, cães que ladravam lá fora na rua, tristemente. Piedade começou a queixar-se da vida, veio-lhe uma crise de lágrimas e soluços. Quando pôde falar, contou o que lhe sucedera essa tarde, narrou os pormenores da sua ida com a filha à procura do marido, o jantar em comum com a peste da mulata. E afinal a sua humilhação de vir de lá enxovalhada e corrida. Pataca revoltou-se, não com o procedimento de Jerônimo, mas com o dela. Rebaixar-se àquele ponto. Com efeito. Ir procurar o homem lá na casa da outra. Oh! Ele tratou-me bem, quando lá fui da primeira vez. Hoje é que não sei. O que tinha, só faltou pôr-me na rua aos pontapés. Foi bem feito. Ainda acho pouco. Devia ter-lhe metido o pau, para você não ser tola. É mesmo. Pois não. O que não falta são homens, filha. O mundo é grande. Para um pé doente há sempre um chinelo velho. E ferrou-lhe a mão nas pernas. Chega-te para mim, que te esquecerás do outro. Piedade repeliu-o. Que se deixasse de asneiras. Asneiras. É o que se leva desta vida. A pequena acordara lá no quarto e viera descalça até a porta da sala de jantar, para espiar o que faziam os dois. Não deram por ela. E a conversa prosseguiu, esquentando à medida que a garrafa de Paraty se esvaziava. Piedade deu de mão aos seus desgostos, pôs-se a papaguear. Um pouco, as lágrimas foram-se-lhe, e ela manducou então com apetite. Rindo já das pilhérias do companheiro, que continuava a apalpar-lhe de vez em quando as coxas. Aquelas coisas, assim, sem se esperar, é que tinham graça. Dizia ele. Excitado e vermelho, comendo com a mão, a embeber pedaços de peixe no molho das pimentas. Bem tolo era quem se matava. Depois lembrou que não viria fora de propósito uma xicrinha de café. Não sei se há, vou ver, respondeu a lavadeira, erguendo-se agarrada à mesa. E bordejou até a cozinha, a dar esbarrões pela direita e pela esquerda. Tento no leme, que o mar está forte. Exclamou Pataca, levantando-se. Também, para ir ajudá-la. Lá perto do fogão agarrou-a de súbito, como um galo abafando uma galinha. Larga! Repreendeu a mulher, sem forças para se defender. Ele apanhou-lhe as fraldas. Espera! Deixa! Não quero! E ria-se por ver a atitude cômica do Pataca vergado defronte dela. Que mal faz? Deixa! Sai daí, diabo! E, cambaleando,
amparados um no outro, foram ambos ao chão. Olha que peste! Resmungou a desgraçada, quando o adversário conseguiu saciar-se nela. Marraios te partam! E deixou-se ficar por terra. Ele pôs-se de pé e, ao encaminhar-se para a sala de jantar, sentiu uma ligeira sombra fugir em sua frente. Era a pequena, que fora espiar a porta da cozinha. Pataca assustara-se. Quem anda aqui a correr como gato? Perguntou voltando a ter com Piedade, que permanecia no mesmo lugar, agora quase adormecida. Sacudiu-a. Olá! Queres ficar aí, ó criatura? Levanta-te! Anda a ver o café. E, tentando erguê-la, suspendeu-a por debaixo dos braços. Piedade! Mal mudou a posição da cabeça, vomitou sobre o peito e a barriga uma golfada fétida. Olha o demo! Resmungou Pataca. Está aqui se não pode lamber. E foi preciso arrastá-la até a cama, que nem uma trouxa de roupa suja. A infeliz não dava acordo de si. Senhorinha acudira, perguntando aflita o que tinha a mãe. Não é nada, filha. Explicou o Pataca. Deixe-a dormir, que isso passa. Olha. Se há limão em casa, passa-lhe um pouco atrás da orelha, e verás que amanhã acorda fina e pronta para outra. A menina desatou a soluçar. E o Pataca retirou-se, a dar encontrões nos trastes, furioso, porque, afinal, não tomara café. Sebo. 21. Ao mesmo tempo, João Romão, em chinelas e camisola, passeava de um para outro lado no seu quarto novo. Um aposento largo e forrado de azul e branco com florinhas amarelas fingindo ouro, havia um tapete aos pés da cama, e sobre a peniqueira um despertador de níquel, e a mobília toda era já de casados, porque o esperto não estava para comprar móveis duas vezes. Parecia muito preocupado, pensava em Bertoleza que, a essas horas, dormia lá embaixo num vão de escada, aos fundos do armazém, perto da comua. Mas que diabo havia ele de fazer afinal daquela peste? E coçava a cabeça, impaciente por descobrir um meio de ver-se livre dela. É que nessa noite o Miranda lhe falará abertamente sobre o que ouvirá de Botelho, e estava tudo decidido, e Zulmira aceitava-o para marido e dona. Estela ia marcar o dia do casamento. O diabo era Bertoleza. E o vendeiro ia e vinha no quarto, sem achar uma boa solução para o problema. Ora, que raio de dificuldade armara ele próprio para se coser? Como poderia agora mandá-la passear assim, de um momento para outro, se o demônio da crioula o acompanhava já havia tanto tempo e toda a gente na estalagem sabia disso? E sentia-se revoltado e impotente defronte daquele tranquilo obstáculo que lá estava embaixo, a dormir, fazendo-lhe em silêncio um mal horrível, perturbando-lhe estupidamente o curso da sua felicidade, retardando-lhe, talvez sem consciência, a chegada desse belo futuro conquistado à força de tamanhas privações e sacrifícios. Que ferro! Mas, só com lembrar-se da sua união com aquela brasileirinha fina e aristocrática, um largo quadro de vitórias rasgava-se defronte da desensofrida avidez da sua vaidade. Em primeiro lugar, fazia-se membro de uma família tradicionalmente orgulhosa, como era, dito por todos, a de Dona Estela. Em segundo lugar, aumentava consideravelmente os seus bens com o dote da noiva, que era rica e, em terceiro, afinal, caber-lhe-ia mais tarde tudo o que o Miranda possuía, realizando-se deste modo um velho sonho que o vendeiro afagava desde o nascimento da sua rivalidade com o vizinho. E via-se já na brilhante posição que o esperava, e uma vez de dentro, associava-se logo com o sogro e iria pouco a pouco, como quem não quer coisa, ó empurrando para o lado, até empolgar-lhe o lugar e fazer de si um verdadeiro chefe da colônia portuguesa no Brasil. Depois, quando o barco
estivesse navegando ao largo a todo o pano, tome lá alguns pares de contos de réis e passe-me para cá o título de visconde. Sim, sim, visconde. Por que não? E mais tarde, com certeza, conde. Eram favas contadas. Ah! Ele, posto nunca o dissera a ninguém, sustentava de si para sinos últimos anos o firme propósito de fazer-se um titular mais graduado que o Miranda. E, só depois de ter o título nas unhas, é que iria à Europa, de passeio. Sustentando grandeza, metendo invejas, cercado de adulações, liberal, pródigo, brasileiro, atordoando o mundo velho com o seu ouro novo americano. E a Bertoleza? Gritava-lhe do interior uma voz impertinente. É exato. E a Bertoleza? Repetia o infeliz, sem interromper o seu vai-vem ao comprido da alcova. Diabo! E não poder arredar logo da vida aquele ponto negro, a apagá-lo. Rapidamente, como quem tira da pele uma nódoa de lama. Que raiva ter de reunir aos voos mais fulgurosos da sua ambição a ideia mesquinha e ridícula daquela inconfessável concubinagem. E não podia deixar de pensar no demônio da negra, porque a maldita ali estava perto, a rondá-lo ameaçadora e sombria, ali estava como o documento vivo das suas misérias, já passadas mais ainda palpitantes. Bertoleza devia ser esmagada, devia ser suprimida, porque era tudo o que havia de mal na vida dele. Seria um crime conservá-la a seu lado. Ela era o torpe balcão da primitiva bodega, era o aladroado vintenzinho de manteiga em papel pardo, era o peixe trazido da praia e vendido à noite ao lado do fogareiro à porta da taberna, era o frege imundo e a lista cantada das comezainas à portuguesa, era o sono roncado. Num colchão fétido, cheio de bichos, ela era sua cúmplice e era todo seu mal, devia, pois, extinguir-se. Devia ceder o lugar à pálida mocinha de mãos delicadas e cabelos perfumados, que era o bem, porque era o que ria e alegrava, porque era a vida nova, o romance solfejado ao piano, as flores nas jarras, as sedas e as rendas, o chá servido em porcelanas caras, era enfim a doce existência dos ricos, dos felizes e dos fortes, dos que herdaram sem trabalho ou dos que, a puro esforço, conseguiram acumular dinheiro, rompendo e subindo por entre o rebanho dos escrupulosos ou dos fracos. E o vendeiro tinha defronte dos olhos o namorado sorriso da filha do Miranda, sentia ainda a leve pressão do braço melindroso que se apoiara ao seu, algumas horas antes, em passeio pela praia de Botafogo, respirava ainda os perfumes da menina, suaves, escolhidos e penetrantes como palavras de amor nos seus dedos grossos, curtos, ásperos e vermelhos, conservava a impressão da tépida carícia daquela mãozinha enluvada que, dentro em pouco, nos prazeres garantidos do matrimônio, afagar-lhe-ia as carnes e os cabelos. Mas, e a Bertoleza? Sim. Era preciso acabar com ela. Despachá-la. Sumi-la por uma vez. Deu meia-noite no relógio do armazém. João Romão tomou uma vela e desceu aos fundos da casa, onde Bertoleza dormia. Aproximou-se dela, pé ante pé, como um criminoso que leva uma ideia homicida. A crioula estava imóvel sobre o enxergão, deitada de lado, com a cara escondida no braço direito, que ela dobrara por debaixo da cabeça. Aparecia-lhe uma parte do corpo nua. João Romão contemplou-a por algum tempo, com asco. E era aquilo, aquela miserável preta que ali dormia indiferentemente, o grande estorvo da sua aventura. Parecia impossível. E se ela morresse? Esta frase, que ele tivera, quando pensou pela primeira vez naquele obstáculo à sua felicidade, tornava-lhe agora ao espírito, porém já amadurecida e transformada nesta outra. E se eu a matasse? Mas logo um calafrio de pavor correu-lhe por todos os nervos. Além disso, como? Sim,
Como poderia despachá-la, sem deixar sinais comprometedores do crime? Envenenando-a? Dariam logo pela coisa. Matá-la a tiro? Pior. Levá-la a um passeio fora da cidade, bem longe e, no melhor da festa, atirá-la ao mar ou por um despenhadeiro, onde a morte fosse infalível? Mas como arranjar tudo isso, se eles nunca passeavam juntos? Diabo! E o desgraçado ficou a pensar, abstrato, de castiçal na mão, sem despregar os olhos de cima de Bertoleza, que continuava imóvel, com o rosto escondido no braço. E se eu a esganasse aqui mesmo? E deu, na ponta dos pés, alguns passos para a frente, parando logo, sem deixar nunca de contemplá-la. Mas a crioula ergueu de improviso a cabeça e fitou-o com os olhos de quem não estava dormindo. Ah! Fez ele. Que é, seu João? Nada. Vim só ver-te. Cheguei ainda não há muito. Como vais tu? Passou-te a dor do lado? Ela meneou os ombros, sem responder ao certo. Houve um silêncio entre os dois. João Romão não sabia o que dizer e saiu afinal, escoltado pelo imperturbável olhar da crioula, que o intimava mesmo pelas costas. Teria desconfiado? Pensou o miserável, subindo de novo para o quarto. Qual? Desconfiar de quê?